Muito bom estarmos juntos no dia do Senhor, priorizando a comunhão, a adoração, a celebração a Deus. Eu quero tratar desse episódio do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E os irmãos deixam a Bíblia aberta aí. Eu quero destacar apenas agora o verso 39. João capítulo 4. Acho que podemos ler juntos, recitar aqui no telão. Vamos juntos? Vamos lá? Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho da mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Amém? Muito bem, queridos. Há mais de 30 anos, numa conferência missionária, o preletor disse que fez uma viagem ao Havaí e ele estava num dia muito quente, estava com muita sede, e ele parou numa birosquinha, numa tendinha, uma vendinha de beira de estrada, e pediu para tomar o refrigerante mais conhecido no mundo. Qual foi? A Coca-Cola. E ele disse que, contando sua experiência, saboreou aquela Coca-Cola para matar a sua sede. E aí, depois de tomar a sua Coca-Cola, ele perguntou ao dono da vendinha: o senhor já ouviu falar de Jesus? E o homem disse: não, nunca ouvi falar. E a conclusão que esse conferencista chegou, estava comentando a sua experiência, é que a Coca-Cola atingiu o mundo inteiro em menos de um século. E o cristianismo, depois de 20 séculos, não tinha atingido todos os povos. O alvo da Coca-Cola foi fazer com que todas as pessoas do mundo provassem o seu refrigerante. E, queridos, aonde que a Coca-Cola não é conhecida? Tem Jesus lá? Tem um refrigerante chamado Jesus, Sim, tem, não, com certeza. O irmão não entendeu a pergunta, eu estou fazendo esse trocadilho aqui. Mas é conhecida. É conhecida. Por exemplo, tem gente que não toma refrigerante aqui. Quantos não tomam? A gente sabe que não faz bem à saúde o refrigerante, não é? Mas, na hora H, geladinho, é difícil resistir, Então, irmãos, a Coca-Cola investiu bilhões na propaganda, no marketing, nas fábricas. E, enfim, onde você encontra uma Coca-Cola, ela tem o mesmo gosto. Irmãos, por quê? Por quê?
que Jesus Cristo ainda não é conhecido em tantos povos? Porque muitas pessoas ainda não ouviram falar de Jesus, que é a água da vida, que mata a sede espiritual, que leva paz, amor, harmonia, perdão, salvação a todos os corações. Por quê? A resposta você sabe. Nós não estamos falando de Jesus. Os cristãos não estão compartilhando a fé. Há mais de 3.000 povos não alcançados pelo Evangelho. 4 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar de Jesus uma vez sequer. Por quê? Repito, a resposta você sabe. A igreja não está cumprindo a grande comissão. E eu já citei aqui um escritor que diz assim: na verdade, essa grande comissão tem sido a grande omissão. Porque nós estamos nos omitindo. Vou fazer um teste aqui agora, por exemplo. Essa semana você falou de Jesus, não precisa responder, só para você pensar. Essa semana você falou de Jesus para alguém? Não tive oportunidade e tal, minha vida é muito corrida. Você compartilhou sua fé? Hoje, irmãos, com os meios de comunicação, está na nossa mão, queridos. Nós podemos compartilhar Jesus. Quantos cristãos hoje estão evangelizando, isto é, estão fazendo discípulos? Poucos, irmãos. Fazendo discípulos, poucos. Então, essa é a resposta, irmãos. Aqui, a experiência dessa mulher samaritana com Jesus nos ensina algumas coisas importantes. Eu quero tirar algumas lições aqui desse texto muito conhecido. Jesus foi ao poço, pediu água a ela era samaritana, enfim. Ela foi no horário que normalmente não encontrava ninguém, no horário mais quente, etc, etc. Teve um diálogo maravilhoso com Jesus. Irmãos, há tantas lições nesse encontro de Jesus com essa mulher, que é difícil você selecionar 3 que eu separei aqui, queridos. Vamos aprender com essa mulher e pensando nesse tema, se não agora, quando será? Se não agora, quando? Vamos aprender. Deixa a Bíblia aberta aí, irmãos. Ela foi bem-sucedida no seu testemunho e podemos dizer no seu trabalho missionário e no início do seu discipulado. Vamos aprender. Primeira lição que eu quero destacar aqui, irmãos, que nós temos que correr agora, temos que pensar no hoje. A primeira lição é essa. É preciso ter uma experiência com Jesus. Se eu quero fazer discípulos, se eu quero compartilhar a minha fé, primeiro eu tenho que ter uma experiência real, pessoal com Jesus. Como é que uma pessoa vai falar de algo que ela não
experimentou. E o verso 7 a 26 tem esse diálogo de Jesus com essa mulher. E o verso 26, Jesus se revela a ela. Olha só, então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Se você olhar o verso 25, ela aguardava o Messias, e ela ficou surpresa: aqui está o Messias. Jesus se revela a ela, e ela tem a sua experiência, ela conhece o Messias, tem uma experiência com ele. E eu acredito, irmãos, pelo relato, pelas atitudes dela, que essa mulher foi transformada através desse diálogo, desse pouco tempo que ela teve de conversa com Jesus. Irmãos, ela sai testemunhando de Jesus, ela sai falando de Jesus, e ela fala com uma convicção, é algo extraordinário. Uma mulher que a gente, e todos os escritores, dentro de todo o contexto, entendem que era uma mulher triste, uma mulher derrotada, infeliz, talvez sem razão de viver, e ela renasce a partir daquele encontro com Jesus. E a pergunta pertinente é: você teve uma experiência real com Jesus? Uma experiência transformadora com Jesus? Jesus mudou a sua vida? Houve um momento de antes e depois? Antes de Jesus e depois de Jesus? Houve essa transformação? Ou parece que nada aconteceu? Algumas mudanças exteriores, mas lá dentro. Porque, irmãos, vocês sabem disso, que é milagre de Deus a conversão. É graça de Deus. A transformação não é pelo nosso esforço. Embora a gente entenda que a pessoa tem que querer. Não é? A gente crê que Deus nos criou com livre-arbítrio. Tem gente questionando muito isso. E ela precisa exercitar a sua fé para receber Jesus como seu Salvador, para abrir seu coração e deixar Jesus entrar. Então é um milagre operado pelo Espírito Santo. Você já experimentou esse milagre de verdade? Jesus mudou a sua vida. Você morreu para o mundo e ressuscitou para uma nova vida. Aquilo que você fazia, você não tem mais sentido para você. Este mundo não tem mais sentido para você. A gente precisa se questionar, irmãos, se realmente está havendo, porque existe a conversão, a decisão, a regeneração, e tem a santificação, que é um processo. Então, é um crescimento, é um processo. Está havendo isso? Você está crescendo na vida espiritual? A cada dia você é mais crente? Você crê mais? Você se aproxima mais de Deus? Você é mais fiel? Ou será que é outra coisa? Porque, de um modo geral, irmãos, não está acontecendo isso. Estou falando de um modo geral, em tese. Quando se avalia hoje
a qualidade das igrejas, irmão, dos crentes, vamos botar assim. Irmãos, é triste. É uma constatação triste. Não importa quanto tempo a pessoa tenha de igreja. Eu fico imaginando, irmãos, se todos os membros da igreja fossem realmente convertidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Se todos evangelizassem, se todos falassem de Jesus, se todos testemunhassem, se todos fossem fiéis a Deus na entrega dos dízimos e ofertas. Eu fico imaginando como seria a igreja, irmãos. Se todos amassem o próximo, compartilhassem as bênçãos de Deus, como seria a igreja? Então, nesse primeiro momento, eu gostaria que você avaliasse a sua experiência com Jesus. Você já teve de verdade, de fato. E se você ainda não teve ou tem dúvidas, busque Jesus. Corra para os braços de Jesus. Se você não tem certeza da sua salvação em Cristo, corra para os braços de Jesus. Eu já citei aqui o ex-padre, pastor Aníbal Pereira Reis, tenho vários livros dele. Ele disse assim, em um dos livros: se você não tem certeza da sua salvação, é bem possível que você não a tenha. Então, reflita sobre isso. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, para que a gente esteja fazendo a obra de Deus, o discipulado, para não perder tempo, como aquela mulher, é preciso ter uma visão da urgência da pregação. Olha só, verso 28, veja lá. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Transformação. Essa mulher, ela tomou algumas atitudes interessantes. Primeira coisa que ela fez, irmãos, ela renuncia. Olha só, deixou o seu cântaro. Como é importante ela pegar aquela água, mas ela deixa tudo. Ela larga tudo e sai correndo. Eu vejo essa mulher sair correndo. Eu não imagino ela assim, ó. Não, eu não posso. O texto me mostra o seguinte, que ela sai correndo, irmãos. Porque ela deixa tudo, porque ela encontrou a água da vida, que jorra dentro de nós para a vida eterna. Ela começa a saciar sua sede, isto é, a sede de sua alma. Não é só a sede física, irmãos, porque ela encontrou o Messias. Ela encontrou o Messias. Irmãos, se há uma coisa que o discipulado exige, é renúncia. Seguir a Cristo é preciso renunciar. E você conhece muito bem Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. A gente está cansado de ler, de ouvir sobre isso.
Nós temos renunciado, irmãos. Porque a gente só renuncia aquilo que é importante para nós, aquilo que a gente gosta, não é? Senão não é renúncia. Não é renúncia. Eu gosto de exemplificar dizendo assim: se você não come jiló porque não gosta, você não renunciou. Não, eu não gosto. Eu gosto. Tem uns aqui que gostam daquele amarguinho do jiló, não é? Ainda mais o ensopado que a minha esposa faz, é delicioso. O pecado, irmãos, dá prazer. O mundo nos chama. Os prazeres nos chamam. E às vezes, irmãos, nós não somos capazes de renunciar a certas coisas. Jesus morreu na cruz por nós. Ele é o exemplo maior de renúncia, que deixou o lar celestial, toda a sua majestade, e veio aqui a este mundo. O que você tem renunciado por Jesus? Pela obra de Deus, pela igreja? Nada? Eu ouvi outro dia uma pessoa falando assim: eu gosto da igreja tal porque não proíbe nada, a gente pode continuar fazendo tudo. Que tristeza. E uma que tem uma vida depravada, eu não vou nem citar o nome dela, que faz, vamos dizer assim, vídeos ou filmes para adultos. Você já entendeu? Ela disse: não, eu glorifico a Jesus com o que eu faço. E disse que vai se tornar pastora, quer se tornar pastora para abraçar esse grupo. Que evangelho é esse que não exige renúncia, que não tem cruz, que não tem arrependimento, não tem mudança, não tem transformação de vida? Ah, Jesus me aceita como eu sou. Não, peraí, não é assim não. Ele te recebe, Ele te ama, mas Ele se recusa a deixar você da mesma forma. Há uma transformação. Então tem que renunciar pecados, prazeres, e até coisas que que às vezes são sonhos, mas que não estão nos planos de Deus. A gente renuncia por amor a Jesus, para fazer a vontade de Deus, para anunciar o Evangelho. Eu gosto da expressão de Paulo: eu fiz-me fraco para ganhar os fracos, fiz de tudo para ganhar alguns. O que você tem renunciado para ganhar alguns para Jesus? Ah, queridos, essa mulher deixa tudo e sai correndo. E aí, outro detalhe, outra atitude dela é essa proclamação urgente, essa proclamação corajosa. Verso 28, a parte B: foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? É interessante, irmãos, que no dia da sua conversão,
essa mulher se torna missionária. Eu vou esperar um tempo, eu vou estudar mais, eu vou me firmar mais, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, depois... irmãos, quem encontra Jesus, quem tem a alegria, a paz, o perdão que Jesus dá, quem encontra isso, irmãos, o coração, o peito fica ardendo para transmitir aos outros. Eu quero compartilhar isso com alguém. Eu quero que alguém sinta, viva o que eu estou sentindo e vivendo. Tem pessoas que não têm nenhuma motivação para falar de Jesus, para convidar alguém para a igreja. Por quê, irmãos? O que está vendo, irmãos? Com os crentes hoje? Aquela mulher acanhada, envergonhada, que fazia tudo para não ser notada, que preferia ficar no anonimato, de uma reputação duvidosa, sem voz na sociedade, uma mulher temerosa, agora ela proclama publicamente o Messias. E ela não fala só para um, não. Olha o texto, irmãos, é para muita gente que ela fala, irmãos. E ela não tinha uma multidão reunida. Ela sai falando para as pessoas. O Evangelho arde no seu coração, para você falar de Jesus, para você compartilhar a sua fé, proclamar a salvação em Cristo. Ela disse assim, olha o convite dela: venham comigo. Eu gosto disso. Ela não diz vai, venham comigo. Eu vou guiar vocês. Eu vou lá com vocês. Venham ver o Messias. Que convite convincente, veemente, urgente. Ela não perde tempo, queridos. Não. Ela não fica indecisa. Ela não fica com medo. Ela não fica pensando no que os outros vão dizer por causa da má reputação dela. Ela tem uma notícia maravilhosa para dar. E ela sai correndo. Essa mulher era conhecida na cidade, irmãos. Mas conhecida como? Ela não tinha uma boa reputação. Ela estava morando com o 6º homem em pecado. Já era o 6º, sem casamento. Talvez as pessoas falassem assim, essa mulher é uma aventureira. Ela é... Como é que se chama uma pessoa que troca muito de namorado? Como é que é? Jovens? Como é que é? Não, pode falar, gente. Que fica aqui, ó. Piriguete? Como é que é? Rodada. Pipa voada. Outro dia eu li um livro sobre casamento e o autor falando assim que tem noivo que fala assim: eu não vou me casar e levar móveis velhos para minha casa. Ele estava se referindo à noiva. Eu não quero móveis velhos, eu quero tudo novinho. Tem gente rodada, né, irmãos? Triste. Essa mulher era rodada, irmãos. Ela tinha fama, mas ela ela considerou tudo isso, irmãos, como Esther, como Paulo disse. Não importa, eu daqui para frente eu vou ser diferente. As pessoas vão ver outra pessoa. E ela sai proclamando a sua fé,
com muita coragem e determinação. Eu vou falar, eu preciso anunciar. Eu encontrei o Messias, e as pessoas que estão aqui da minha cidade também precisam encontrar esse Messias. E ela sai falando de Jesus. Vai ficar bonita essa foto, irmão. Aí, assim, tá bom? Você gosta de falar de futebol? Meu time é isso e aquilo. Mas o quê? Você sabe falar do seu time? Ganhando ou perdendo. Você sabe falar das coisas que estão acontecendo na política, no Brasil, no mundo. Você sabe falar. Você sabe falar de tanta coisa. Mas quando chega para falar de Jesus, boca de siri, fecha. Por quê? Por que que as outras notícias, os outros assuntos, a gente fala e fala com argumentação e tal, e quando é para compartilhar a fé, muitos se acovardam, ficam com medo, com vergonha, se omitem. Por quê, irmãos? A gente tem falado muito de relacionamentos intencionais, né? O que Jesus fazia, como ele era intencional nos seus relacionamentos. Como é que é? Você sai de casa pensando nisso, orando. Hoje eu vou falar de Jesus para alguém. Eu vou aproveitar alguma oportunidade. Deus vai me dar uma oportunidade no ônibus, no trem, no trabalho, na rua. Deus vai me dar uma oportunidade para compartilhar minha fé. Queridos, como é importante isso. Visão de urgência. Irmãos, o tempo está acabando, irmãos. Está vendo ali? Como é que chama aquilo ali? Tulipa? Polieta. Está vendo um pouquinho que falta? Talvez nem isso. Talvez nem esse pouquinho aí. Pastor, será que Jesus vai voltar logo? A Bíblia diz: a hora que você não pensar, a hora que vocês não estão pensando, Ele voltará. E você acha que vai ter outra oportunidade? As pessoas terão outra oportunidade? Eu respeito o pensamento, a fé de alguns que pensam que nós vamos ter o governo de Jesus por 1000 anos aqui, que o milênio ainda não está acontecendo. Eu respeito os teólogos, esse hino que nós cantamos tão bonito, né? Jesus, como é que é? Vem para governar as nações. Como é que é o nome do hino? Muito bonito, eu canto também. Ruge o leão. Vê, qual é a mensagem desse hino? Ele vem, ele está voltando. Não está falando naquela linguagem que essa mulher samaritana tinha lá. O Messias está aqui, chegou. Não é aquela espera, é hoje. Ele vem para governar as nações? Não. No meu entendimento da palavra, ele vem agora para julgar as nações. E não haverá mais tempo. Por isso, irmãos, é para ontem.
a salvação, receber Jesus como Salvador, falar de Jesus, levar alguém a Cristo. É para ontem, é urgente. Quantas pessoas morrem por dia, irmãos, sem Jesus? Deus diz para o profeta Ezequiel: se você não avisar, o atalaia de Deus, né? Se você não avisar o ímpio, o seu caminho ímpio, e ele não se converter, se você não avisar, eu vou requerer o sangue das suas mãos. Das suas mãos. Irmãos, há pessoas do nosso relacionamento que elas ouvirão a nós, ouvirão você. É você que tem que falar. Terceiro e último lugar. É preciso ter um testemunho eficaz. E é maravilhoso o testemunho. Verso 39 em diante, veja lá. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. 40. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. 41. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Coisa maravilhosa de dar glória a Deus. Irmãos, olha só. Olha o milagre da salvação que raiou em Samaria. Muitos creram em Jesus. Por quê? Primeiro, por causa do testemunho da mulher. Eu não sei esses muitos. Eu não acredito que foi 3, 4, 5. Foram só isso. Muitos aqui eu entendo que foi muita gente. Testemunho da mulher. Depois o texto diz que muitos outros creram, porque ouviram diretamente as palavras de Jesus. Então eu quero destacar primeiramente, irmãos, a palavra de Deus. A centralidade da palavra de Deus. Olha só. Testemunho do que Jesus disse. Ela dá testemunho do que Jesus disse. Depois muitos outros creram, porque ouviram a palavra diretamente de Jesus. Então, muita gente creu pelo testemunho da mulher que falou as palavras de Jesus e depois, junto com Jesus, ouvindo as palavras do próprio Jesus, da boca de Jesus. Paulo, quando escreve aos Romanos, diz que a fé vem pelo ouvir de quê? Da palavra de Cristo. Queridos, o testemunho dessa mulher foi sobre o que Jesus disse. Testemunho só é eficaz quando a gente destaca a palavra de Deus. Não sou eu. Acho que 2 quartas-feiras passadas, eu falei sobre o milagre, Pedro sendo liberto, e o testemunho de Pedro. Testemunho de Pedro. Pedro não disse assim, porque eu estava na prisão, e tal,
porque o Senhor me atendeu. Porque... Pedro estava dormindo, irmãos, quando o anjo chegou lá. Ele destaca no testemunho, irmãos, e é uma ênfase no texto, o Senhor. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Testemunho tem que glorificar Deus. É a glória de Deus. É a palavra de Deus. Essa mulher fala a palavra. Pessoas vão se converter, irmãos, não é com a nossa palavra, é com a palavra de Deus. Quando nós testemunhamos da palavra, a centralidade não é o ser humano, é o Senhor, é Deus. Porque a palavra de Deus é que é viva e eficaz e que penetra no coração. É a palavra. Nós falamos aos ouvidos, irmãos. A palavra de Deus vai diretamente para o coração da pessoa. E ela é poderosa. Então, os samaritanos, aí o texto continua, né? Os samaritanos pediram para que Jesus ficasse com eles. Que coisa, e é um destaque aqui no texto, é importante a gente destacar, irmãos, que as barreiras sendo vencidas, aquela inimizade que você já sabe, já conhece, entre samaritanos e judeus, que tinha séculos, né? Foi vencida, irmãos, caiu por terra, aqueles preconceitos. Agora, olha só, eles queriam comunhão. Eles ouviram e queriam estar com Jesus. Fica aqui, Jesus. Fica aqui conosco mais tempo, Jesus. Irmãos, quando as pessoas que nós levamos a Cristo querem ficar com Jesus, querem ter comunhão com Jesus, irmãos, levante as mãos para os céus. Não é por minha causa, é por Jesus. É por causa de Jesus. É Ele. Agora, olhe as últimas palavras dos samaritanos no texto, quão significativas, importantes, reveladoras. Olha só, eles dizem, sabemos, ele começa assim, sabemos, isto é, convicção, experiência, que este é verdadeiramente o quê? Por que esse destaque, irmãos? Porque Jesus não veio só para os judeus. O Salvador não é um Salvador regional, tribal. É o Salvador do mundo. E Ele está aqui, Ele nos alcançou. O Evangelho é para toda criatura. Por isso que Jesus disse lá em Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Às vezes, tem pessoas que estão sedentas, mas nós não queremos falar de Jesus para elas. Nós temos preconceitos. Ah, que se lasque, que se dê mal, quero nem saber. Aquelas pessoas que menos imaginamos, quando elas ouvem a palavra de Jesus, elas se convertem. E eu já ouvi um irmão falando assim, puxa vida,
fulana ganhou aquela pessoa para Jesus. E eu, que conhecia há mais tempo, não falei, achando que ela não queria nunca. E a outra foi e falou, ganhou para Jesus. Foi na minha frente. Não, não foi na frente, não. Você se omitiu. Você se omitiu. Foi do Zilek, a esposa, como é que é o nome dela? Nancy, falou aqui nesse púlpito. Trabalha com comunidades carentes, num trabalho, enfim. Ela perguntou a um menino, o que você quer ser quando crescer? Ele disse assim, traficante ou pastor? O menino disse isso. Traficante ou pastor? Quem chegar primeiro... Falou isso, menino. Quem chegar primeiro, então eu vou ser. Irmãos, nós estamos chegando tarde. Nós estamos chegando tarde, irmãos. E isso é culpa nossa, irmãos. Isso é culpa nossa. Você precisa, eu preciso falar de Jesus. Com quem você estiver, onde você estiver. Falar de Jesus. Mas eu não preciso, eu queria estudar teologia primeiro. Não. Quem disse que para falar de Jesus tem que fazer teologia? Se você quer fazer, ótimo, beleza. Essa mulher disse, ele me disse tudo que eu já fiz. Ele sabe da minha vida. Ele me conhece por dentro. Ele é o Messias. Olha o testemunho dela. Olha o testemunho do cego. Eu era cego e agora? E foi Jesus. Que teologia maravilhosa, né, irmãos? Cristologia, beleza, tá bom. Mas é a sua experiência com Deus, com a palavra de Deus. E outra coisa, não precisa ser ex, não, para ter um testemunho eficaz. Ex-drogado, ex isso, ex aquilo outro. Não, eu louvo a Deus por aqueles que são batizados, que nasceram no berço evangélico, que nunca provaram das coisas do mundo. Glória a Deus! Pelos nossos filhos, que não saíram trilhando as sendas deste mundo. Testemunho, irmãos. Tiveram encontro com Jesus, sim. Diferente, mas tiveram. Foi o poder de Deus que agiu. Agora volte ao verso 39 mais uma vez. Muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Agora eu pergunto assim, irmãos, caminhando assim para o final. Eu pergunto, quantos creram em Jesus por causa do seu testemunho? Foi o seu testemunho que levou alguém a Cristo. Deus usou você, o seu testemunho. Quantos irmãos, quantos foram evangelizados, discipulados, quantos irão para o céu por causa do seu testemunho? Agora outra pergunta triste. Quantos não irão a Jesus, não irão para o céu, por causa da nossa omissão e pior, por causa do nosso mau testemunho? Pastor.
É triste, irmãos. É triste ver isso. A omissão da igreja, dos crentes, e o mau testemunho de muitos cristãos. Aquele ali é crente? Aquela ali? Não somos perfeitos, irmãos. Temos falhas, caímos, claro. Mas, irmãos, as pessoas observam a nossa vida, até como nós enfrentamos nossos problemas. Problemas em casa, problema na família, problema no casamento, problema... Como nós enfrentamos isso? Como nós lidamos com isso? Como nós lidamos com a enfermidade, irmãos? Com Jesus, enfrentamos com Jesus, vencemos com Jesus. Ele faz toda a diferença na nossa vida. Por isso, irmãos, se não agora, quando? Quando? Que Deus tenha misericórdia de nós, que essa mulher samaritana, que eu penso assim, ela disse assim, se não agora, quando? Se eu não falar agora, quando? Se eu não levar Jesus, o Messias, para esse samaritano, quando eu vou fazer isso? Tem que ser agora. A hora é essa. Ele daqui a pouquinho vai embora. E aí? Essa é a hora. Hoje é o dia da salvação. E ela sai correndo. Teve sua experiência com Jesus real. Ela saiu correndo para testemunhar. E deu um testemunho eficaz. Eu quero conclamar você a curvar sua fronte agora. Em nome de Jesus, Deus espera, Deus tem expectativas em relação a nós, a cada irmão, a cada crente. Deus tem expectativas, e a Bíblia mostra isso, irmãos. Deus tem expectativas em relação à sua vida. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. E nós daqui a pouquinho vamos celebrar a ceia, lembrando do sacrifício de Jesus, por você, por mim. Eu gostaria de conclamar você a fazer uma decisão nesta manhã. E dizer, Senhor, eu quero fazer como essa mulher samaritana, rejeitada, mal vista, uma vida toda errada, mas ela teve uma experiência real com Jesus e foi transformada. Eu quero ter essa vida, Senhor, essa vida transformada. Eu quero ser luz neste mundo. Eu quero falar para as pessoas que Jesus é uma realidade na minha vida e Ele pode ser realidade na vida de muitas outras pessoas. Eu quero vivenciar a evangelização, o discipulado. Eu quero cumprir a grande comissão, mas não é amanhã, não, é hoje. Fala para Deus, meu irmão. Estamos perdendo tanto tempo, irmãos. A vida está passando. Estamos chegando ao final do ano, irmãos. Não sabemos quanto tempo temos, mas o tempo de Deus é agora, é hoje. Fala para Deus, meu irmão.
Senhor, eu quero falar mais de Jesus. Eu quero testemunhar mais de Jesus. Eu quero aproveitar mais as oportunidades que o Senhor me dá. Eu não quero me omitir, Senhor. Eu não quero me acovardar, Senhor. Eu quero compartilhar as boas novas do Evangelho. Essa notícia transformadora. Ó Deus, me ajuda. Ajuda cada irmão, cada irmã que nesta manhã faz esse propósito, que vai sair daqui com esse propósito. Tenha misericórdia de nós, Senhor, que possamos remir o tempo, aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós.